Ei, não pula esse vídeo não. Se você caiu aqui nesse canal, é porque assim como eu, você é apaixonado por futebol. Nesse vídeo você vai ver a análise do jogo São Paulo 1, Juventude 0, pela 16ª rodada do Brasileirão. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal. Se você gostar desse vídeo, fica com a gente até o final, deixa um like lá no final pra fortalecer, compartilha com os amigos, comenta. Mesmo se você não gostar, deixa um comentário aí falando assim, ó, tá uma merda, tem que melhorar isso, isso e isso, que a gente vai considerar os comentários e com certeza trazer um conteúdo de qualidade pra vocês. São Paulo pressionadíssimo, foi até o Rio Grande do Sul, Caxias do Sul, na fria Caxias do Sul, jogar contra o Juventude, pressionado pela tabela. São Paulo tinha 16 pontos e o Juventude, o primeiro na zona de rebaixamento, que é o Santos, tem 14, então o São Paulo estava bem pressionado. E o Crespo repetiu a escalação, que vem desde o jogo contra o Bragantino, só a formação com 3 zagueiros desde o primeiro jogo, mas a escalação só poupando o Alan Franco, indo a campo com o Rafael, a Arboleda, Ferrarese e Sabino. O Oscar machucado deu lugar ao Alisson e compôs o meio campo junto com o Bobadilla e Marcos Antônio. Na ala direita, Cédric. Eu não aguento mais o Cédric na lateral direita do São Paulo. O Wendel na lateral esquerda, Luciano e André Silva no ataque. Primeiro tempo do São Paulo teve muita posse de bola. Defensivamente, São Paulo controlou o jogo. O Juventude, um time fraco, não trouxe nenhum perigo ao gol do Rafael. E o São Paulo, ele acabou dominando o jogo, mas sem muita efetividade. O São Paulo não conseguia penetrar na defesa do Juventude. As melhores jogadas do São Paulo eram triangulações no meio de Marcos Antônio, Bobadilla e o Alisson, que mais um belo jogo de Marcos Antônio e Bobadilla. Duas gratas surpresas desse início de trabalho Crespo. O Marcos Antônio eu botava um pouco mais de fé, o Bobadilla é um cara que eu já critiquei muito, mas tá mostrando uma grande evolução. O Wendel na esquerda não foi tão bem e na direita ele, né? Cédric, eu não sei se esse vídeo vai chegar no Cédric, eu acho que não. Mas se chegar, cara, você deve ser um ótimo profissional, deve ser muito educado, você deve ser um ótimo pai de família, mas lateral direito, infelizmente, você não consegue mais, cara. Você não cruza uma bola certa. Você não toma uma decisão correta. Toda bola do São Paulo que caía no pé do Cédric matava a jogada. E às vezes eu acho que o time adversário até percebe que o cara tá num mau jogo, que assim foi assim contra o Corinthians, foi assim hoje, que a bola ficava toda hora, o Cédric ficava livre. E esse era o primeiro tempo de São Paulo. Muita posse de bola, a Juventude apostava no contra-ataque, mas o Juventude, o time... Gabriel Veron, grande promessa do Palmeiras, tá lá no Juventude. Alguma coisa muito estranha aconteceu com esse menino aí. Desejo boa sorte a ele nessa retomada aí de carreira no Juventude. E é isso. As melhores chances de São Paulo foram chutes de fora da área do Bobadilla e do Alisson, que o goleiro Gustavo fez boas defesas. E esse foi o resumo do primeiro tempo. No segundo tempo, São Paulo volta mais ligado pro jogo. Um chute do Wendel. O Wendel hoje um pouco abaixo. Eu boto muita fé no Wendel. Veio de carreira na Europa, sólida, Leverkusen, Porto. Você chegou à seleção brasileira, mas até agora, tirando o jogo contra o Corinthians e a estreia dele lá no Paulista ainda, o Wendel não fez bons jogos pelo São Paulo. A esperança do São Paulo hoje seria o Wendel ofensivamente, porque o Cédric não vou ficar batendo no pé do Cédric para não pegar no pé dele e virar tipo um vídeo do Barolo aqui que fica batendo sempre no mesmo cara. Mas ofensivamente a esperança, sem meio de criação, é mais nas alas, assim como foi contra o Corinthians. E hoje o Wendel estava abaixo. A bola não chegava no Luciano, a bola não chegava no André Silva, e aí o Crespo, assim como eu, com 15 minutos do segundo tempo, perdeu a paciência com o Cédric. E aí ele coloca o Rodriguinho de meia. O Rodriguinho, que é um cara que você vê que ele, até tecnicamente, ele é até um bom jogador, mas falta intensidade. Eu acho que essa é a última oportunidade do Rodriguinho demonstrar que pode jogar em alto nível, senão daqui a pouco talvez ele comece a rodar times do interior, times de menor escalão. Vai ser difícil ele se manter na elite do futebol brasileiro se ele não se desempenhar um bom futebol nesse ano, com as chances que as lesões do elenco do São Paulo acabam dando para ele, porque ele é o único meia que a gente tinha no banco de reservas hoje, por exemplo. Ele entra, dá um pouco mais de dinâmica no jogo, mas toma muita decisão errada ainda. O que seria normal se a gente estivesse falando de um cara no primeiro ou segundo ano de profissional, de 18 anos, mas ele já tá com 21 anos. Ele entra, dá um pouco mais de dinâmica pro jogo, mas São Paulo melhora um pouco a criação de jogadas. E aí, só que a bola ainda tem dificuldade de chegar no André Silva. O Juventude faz algumas alterações, troca
jogadores de características parecidas para tentar continuar apostando no contra-ataque, mas o Rafael não precisou fazer nenhuma defesa, o Juventude continuava bem fechado e se defendendo, tentando sair no contra-ataque. Até que o Crespo, vendo que a bola não tá chegando no André Silva, saca o André Silva e coloca o Ferreirinha. E aí é nesses momentos de dificuldade que aparece o cara diferente. Rodriguinho Ferreirinha não é nenhum craque, mas ele faz uma jogadaça, é o cara do drible. Ele quebra a linha, faz uma jogadaça, dá uma caneta no zagueiro do Juventude, Abner, e rola a bola pro Marcos Antônio. O Marcos Antônio tava de frente, mas tinha muita gente ali. E aí você vê como o cara tá com confiança, tem qualidade, vive boa fase, ele encontra o Luciano no meio da área, rola pro Luciano, o Luciano faz o 97º gol dele pelo São Paulo. Eu sou um cara que eu não sou o maior fã do Luciano, mas eu tenho que dar o braço a torcer. O Luciano cresce em momentos decisivos, o Luciano é um cara importante na história do São Paulo, então Luciano iminentemente vai chegar no 100º gol, inevitavelmente vai chegar no 100º gol. É um cara muito importante para a história do São Paulo e está crescendo nesse momento de dificuldade do São Paulo, muito por lesões. Faz o gol, metade do time vai comemorar com o Ferreirinha, metade do time vai comemorar com o Luciano. E depois disso o jogo vira uma bagunça, porque São Paulo faz o resultado, o Crespo tira metade do meio campo titular, o Tencati, técnico de Juventude, também faz muitas alterações, então os dois times que estavam tecnicamente, taticamente ali, se estudaram o jogo todo e estava bem encaixado, acaba ficando uma bagunça, ali vira um bumba meu boi. E nessas substituições o Crespo coloca o Enzo no lugar do Wendel, coloca o Pablo Maia e promove a reestreia do Luan. O Luan, que na primeira passagem do Crespo foi um cara que teve um papel importante no título paulista de 2021, era um cara que muito identificado com o clube, cria de Cotia, mas depois da saída do Crespo ele caiu muito de rendimento, chegou a ser emprestado pro Vitória, começou bem no Vitória, mas acabou não ficando lá e estava meio escanteado, e por conta dessas inúmeras lesões aí no elenco, o Luan acaba que ele ganha uma nova chance, e tomara que seja uma redenção do Luan aí, que ele é um cara que tem qualidade, sobretudo de marcação, poder de marcação muito grande. Então tomara que ele consiga se reencontrar na sua carreira aí, é um cara que honra muito a camisa do São Paulo. E depois disso, o Juventude tenta alçar uma ou duas bolas na área, mas o São Paulo tem um jogo controlado, vitória importante, no fim das contas uma vitória importante, uma vitória que tem muito de dedo do treinador lá, tem muito da individualidade do Ferreirinha, tem muito do poder de decisão do Luciano. E então é isso, São Paulo ganha o jogo importante, vai a 19 pontos, se afasta um pouco da zona de rebaixamento, fica 5 pontos da zona de rebaixamento. Eu acho que não tá livre do rebaixamento ainda, São Paulo vai brigar pelo menos até o fim do primeiro turno nessa zona aí contra o rebaixamento, e importantíssimo virar o primeiro turno longe dessa zona de rebaixamento, que aí o São Paulo consegue focar mais nas Copas, que eu acho que é onde o São Paulo tem chance de conseguir alguma coisa esse ano, ainda mais com esse time bem encaixado defensivamente do Crespo, e torcer para que as estrelas do time se recuperem logo e voltem e encaixem nesse esquema tático do Crespo. E basicamente é isso. Próximo jogo do São Paulo contra o Fluminense, depois Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense. Eu vejo uma evolução no trabalho uma diferença, evolução no time do trabalho do Zubeldia para o Crespo. Em 4 jogos é possível ver que o time cria mais, que o time toca a bola com mais qualidade, tem variação tática. O que falta é um pouco mais de inspiração no terço final do campo. Terço final, palavra da moda aí, mas no terço final do campo ali, um pouco mais de inspiração, porque também falta um pouco de qualidade. São jogadores que são muito bons nas suas posições, volantes, segundo atacantes, finalizadores. Por exemplo, o Luciano é o melhor finalizador que tem no elenco do São Paulo. O problema é quando ele vem jogar de 10, ele não é 10. E é isso, e falta a cereja do bolo ali, Lucas, Oscar. Espero que esses caras voltem bem para poder dar um pouco mais de qualidade para esse elenco. São Paulo se afasta um pouco da zona de rebaixamento. É isso, essa foi a análise do jogo, não vou me estender muito. Se você gostou do vídeo, dá uma força aí pra gente continuar produzindo conteúdo. E nos vemos no próximo vídeo aí. Um abraço, saudações tricolores, vamos São Paulo!